Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Gálatas, capítulo 2, verso 20. É um texto bem conhecido nosso aqui. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus, pelo seu Espírito, nos ilumine, nos ajude a compreender o que significa estar crucificado com Cristo. Paulo faz uma afirmação aqui: já estou crucificado com Cristo. O que significa estar crucificado com Cristo? Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Tudo indica que apenas um deles foi salvo. Do ponto de vista físico, apenas esses dois pecadores foram crucificados com Cristo. Um à direita e o outro à esquerda de Jesus Cristo. Mas aqui no texto que foi lido, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Paulo fala da sua crucificação com Cristo. Portanto, essa crucificação de que Paulo fala não aconteceu ao lado de Cristo, mas em Cristo, nele, na pessoa de Cristo. Jesus mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 32. Depois de crucificado, Jesus foi levantado da terra. E neste ato, irmãos, Cristo cumpriu a sua promessa: atrairei todos a mim mesmo. Esta atração não é física, mas espiritual. Quando o Senhor foi levantado da terra, sobre a cruz, ele exerceu o seu poder de atração, atraindo, puxando, arrastando cada pecador para si naquela cruz, conforme ele mesmo disse. Fomos então atraídos, inseridos, crucificados e mortos em Cristo. Irmãos, não bastava Cristo ter morrido por nós, Ele precisava também nos levar a morrer com Ele. Cristo morreu por nós, para que nós morrêssemos com Ele aquela morte para o pecado. Identificados com Cristo, por sua atração na cruz, fomos crucificados com Ele. Então, eu faço uma pergunta agora. Você crê que quando Cristo foi levantado da terra, você também foi atraído para morrer com Ele lá? Fé
nesta verdade, certamente fará toda a diferença aqui, agora e também na eternidade. A palavra do Senhor diz lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14, é outro texto muito batido aqui entre nós, você conhece bem, vamos ouvir. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Meu pedido a Deus nesta manhã é no sentido de que o amor de Cristo leve você a esta maravilhosa consideração. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E também eu quero dizer também o seguinte, que ai daquele que desconsiderar esta verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi categórico em afirmar: estou crucificado com Cristo. O que significa estar crucificado com Cristo? Significa, irmãos, que não havia nenhuma possibilidade de recuperar o pecador. Nenhuma. Significa que Deus perdeu toda a esperança em você, toda a esperança no pecador. A cruz nos diz que Deus desistiu de ter esperança no pecador. O pecador não tem jeito, não tem jeito. E isto significa que não tem jeito de melhorar o pecador, nem corrigi-lo, nem fazê-lo progredir espiritualmente. A única esperança para o pecador é morrer em Cristo e renascer em Cristo. A crucificação do pecador é o caminho para a sua salvação. A sua crucificação com Cristo, em Cristo, é o caminho seguro para a sua salvação. Do pecador não se aproveita nada. Tem que morrer. Tem uma passagem bastante interessante que fala um pouco, mostra um pouco do que aconteceu conosco na cruz, com o pecador. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 14 e 20. Vamos ouvir a leitura do verso 14 e também do verso 20. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Esse episódio da figueira é didático para ensinar uma verdade básica sobre Israel, os discípulos e todo mundo. Jesus quis mostrar algo que tem a ver com o Evangelho. Dos vários paralelos, no caso da figueira, eu quero considerar, eu vou destacar para os irmãos apenas um. É o seguinte: o que está
sob condenação proferida pelo Senhor é irrecuperável. Quem está debaixo da condenação de Deus é algo irrecuperável. Vejam, e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Condenação dura. Jesus está aqui condenando a figueira, e de maneira dura: nunca mais alguém coma fruto de ti. E eles, os discípulos, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Você viu? Irmãos, fazendo um paralelo, o pecador, por causa do pecado, está na mesma situação dessa figueira. Jesus condenou a figueira, proferindo sobre ela a seguinte condenação: nunca mais coma alguém fruto de ti. Desse momento em diante, irmãos, ela tinha que morrer. Ela estava condenada. Só restava para ela morrer. Ela tinha que morrer. Começando pelas raízes. Você viu que os discípulos observaram na manhã seguinte que começou das raízes para a copa. Eles viram que a figueira havia secado desde as raízes. Começou secando pelas raízes até a copa. A raiz de figueira é muito profunda, muito profunda. Na direção lateral chega a 12 metros e 6 de profundidade. Havia uma morte escondida, uma morte interna, e depois atingiu toda a figueira, né? A parte de cima. Tanto é que os discípulos, voltando, viram que a figueira estava seca desde as raízes. A figueira morreu internamente, ou ela morreu para dentro, né? Mas essa morte se estendeu em toda a figueira, irmãos. Veja bem, essa morte acabou com tudo que era figueira: folhas, casca, caule, tronco. Morreu tudo. Acabou-se a figueira. Não restou nada dela. Essa figueira, no meu ponto de vista, é uma perfeita figura do que aconteceu conosco, do que aconteceu com o pecador na cruz em Cristo. O pecador está sob sentença de morte. O salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. Não tem escapatória. Tem que morrer. Então, houve uma morte dentro de nós. Nós morremos, e morremos crucificados com Cristo. As nossas raízes, bem mais profundas do que as raízes da figueira, nossas raízes malignas e profundíssimas, ego,
homem velho e carne morreram, secaram. Isto aconteceu na cruz, no corpo de Cristo, onde nós fomos crucificados com Ele e morremos lá. Assim como no caso da figueira, morrendo o homem velho, o que é produzido por ele também morre, desaparece. A palavra do Senhor diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo ou como escravos. Romanos capítulo 6, verso 6, eu já li o texto. A nossa crucificação com Cristo foi para destruir o homem velho, o pecador. Que você tenha certeza disso. A sua crucificação com Cristo foi para destruir o seu homem velho, o pecador, né? Foi o que Jesus propôs fazer e foi o que ele fez na cruz. Com a morte do velho homem, fenece sua religião falsa e a sua produção de pecado também acaba. Não é Cristo crucificado comigo, não, é eu crucificado com Cristo, porque foi crucificado com Ele o nosso homem velho. O homem velho, irmãos, é incorrigível e intratável. Não adianta ensinar homem velho praticar as coisas de Deus. Não adianta santificar homem velho. Ele não tem como santificar o homem velho. Ele é pior do que um porco, não é? Ele é intratável, ele é incurável. Deus não propõe educar o homem velho. O homem velho tem um desejo, e o desejo do homem velho é pecar. E Deus não pretende educar, corrigir esse velho homem. Deus pretende matá-lo. A proposta de Deus é matar o homem velho. O velho homem deve morrer. Deus decidiu crucificar o velho homem em Cristo Jesus. Deus decidiu. É uma coisa soberana da vontade de Deus. Velho homem não é uma idade avançada, né? Velho homem não é uma idade avançada, é uma natureza antiga que opera no pecador e ela tem que morrer. A única esperança para o pecador é morrer em Cristo, irmãos. A única esperança. Se não morrer crucificado em Cristo, terá que depois de ser lançado no lago de fogo, com tripa e tudo. Não tem outro jeito, né? Porque Deus vai lançar o pecador no lago de fogo? Por que, irmãos? Por que Deus vai lançar o pecador no lago de fogo? Porque do pecador não se aproveita nada. Para que Deus quer o pecador? Para quê? Então, não se aproveita. Ou você morre no corpo de Cristo na cruz. Essa morte é libertadora. Essa morte é maravilhosa. Essa morte é gostosa, porque ela nos liberta.
ou então você terá que ir depois para o lago de fogo, que é a segunda morte. Na cruz terminou a minha vida pecadora, encerrou o meu viver egoísta, e a minha história com o pecado teve um fim. Isto significa estar crucificado com Cristo. E muito mais, estando já crucificados com Cristo, Ele vive em nós a sua vida, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora Cristo vive em nós a sua vida santa, a sua vida justa. Cristo morreu para que nós morrêssemos por meio dele, por meio do corpo dele, e ressuscitou para viver em nós a sua vida. Crendo sua crucificação com Cristo, você terá a presença do Filho de Deus no seu interior. Agora, o cristianismo pós-moderno está se tornando em um grande cavalo de Troia, um engano muito grande. Há muito engano, há muita coisa falsificada, há muita pirataria religiosa. Irmãos, muitos acreditam que estão seguros dentro de suas crenças e modelos comportamentais religiosos. Mas eu digo, é necessário submeter-nos ao tira-teima da fé, para ver se você, quem é quem, se você é mesmo um crucificado com Cristo ou não. Esta é a medida da fé de cada cristão verdadeiro. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o tira-teima da fé, irmãos. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, nós temos ali um texto, o tira-teima da fé. Ali você vai saber se você tem a fé verdadeira, autêntica ou não. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O que significa estar na fé? Você está na fé? O que quer dizer estar na fé? Estar na fé para Paulo, o apóstolo Paulo, estar na fé significa que Cristo está em você. Se Cristo não está em você, seja lá quem quer que seja, você, a sua crença, você está perdido, você não tem fé coisa nenhuma, porque a fé faz esta união nossa com Cristo. Eu fui atraído para Cristo, eu estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Aqui nós temos a essência da fé, irmãos. Por mais bacana que seja o viver de uma pessoa, ela será sempre reprovada diante de Deus, porque o que nos aprova diante de Deus é Cristo em nós, é a vida de Cristo em nós. Portanto, vamos fazer a prova da fé. Precisamos fazer a prova da fé. Você está crucificado com Cristo?
Você crê sua crucificação com Cristo? Você é um morto com Cristo, por meio do corpo de Cristo? Cristo está em você? Você crê na vida de Cristo em você? Ela se manifesta em você? Ela está revelada no seu corpo? Você crê? Você experimenta isto? Ou você está apenas fingindo-se de cristão quando não é absolutamente nada? Estou crucificado com Cristo e agora Cristo vive em mim. É o teste, é o tira-teima da fé. Fé crê que Cristo vive em nós. E quando Cristo vive em nós, nós não precisamos de mais nada. Observe bem aqui. Fé crê que quando Cristo vive em nós, nós não precisamos de mais nada. Cristo, no campo da fé, é suficiente em nós. Irmãos, Cristo em nós nos basta, não é? Não precisamos de algo mais na vida espiritual, na vida cristã. Eu não preciso de algo mais. Cristo me basta. Cristo é suficiente para mim, em mim, né? Então, quando você diz, se tivesse sido curado, a minha vida seria outra coisa, melhor. Se tivesse aquele emprego, ou se obtivesse tais e tais coisas, eu estaria melhor. Lhe digo, você é um incrédulo de marca maior. Ou Cristo te basta, ou então você não o conhece em você. Vida cristã autêntica não é um amontoado de coisas, irmãos, mas Cristo somente. Cristo somente. Por isso ele disse: uma coisa só é necessária, o próprio Cristo, Ele mesmo. Não sou eu tentando humildade, mas é Ele sendo a minha humildade. Não sou eu lutando para amar alguém, mas é Ele amando em mim e através de mim. Ele não me dá poder, mas Ele é o meu poder, Ele mesmo. Não sou eu me esforçando para viver uma vida santa e pura, mas é Ele vivendo a sua vida justa e santa em mim e através de mim. Em vista destas considerações que fizemos, diga-me, você está crucificado com Cristo? Você está crucificado com Cristo? Você crê a sua crucificação com Cristo? Porque se você crê sua crucificação com Cristo, né? Você está crucificado com Cristo, você vai experimentar o próprio Deus em você, Cristo em você, vivendo. A vida de Cristo é um descanso muito grande aqui dentro de nós, irmãos. É gostoso, é Cristo em mim, Ele vive em mim e eu vivo para Ele pela fé neste mundo. Amém?